Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas tem muito a ver com ansiedade. Você já ouviu falar sobre síndrome do impostor? Como assim? O que é isso? Eu vou explicar para você. Mas antes disso, eu quero pedir para você passar aqui embaixo, dar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo para quem você acha que é relevante, que faz sentido. Vamos dar prosseguimento aí ao crescimento desse trabalho de ajudar as pessoas aí a vencer a ansiedade. O que é síndrome do impostor? Já ouviu falar daquela vozinha que aparece quando você precisa fazer alguma coisa que requer você dar um passo a mais, encarar um determinado desafio, se expor talvez um pouco mais, aparecer um pouco mais, ou tirar você da zona de conforto, aquela vozinha interna que fica falando no seu ouvido que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não tem conhecimento, que você não tem capacidade, que você não devia estar ali. Aquela vozinha interna que fala assim, que você é uma fraude, que vai chegar uma hora em que todo mundo vai desmascarar você, que eles vão puxar a sua máscara e você vai ser exposto para todo mundo e você vai ser envergonhada, você vai ser envergonhado diante das pessoas e elas vão começar a enxergar a fraude que você é. E elas vão jogar tomate em você, elas vão vaiar você, elas vão ridicularizar você. Parece bizarro falar isso, né? Parece. Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque essa imagem tá lá no seu subconsciente. Todo mundo envergonhando você, todo mundo rindo de você, fazendo piada de você, todo mundo ridicularizando e criticando você. Essa voz interna, ela é a tal da síndrome do impostor. Por quê? Você se sente como se você fosse um impostor nessa história toda. Como se aquele lugar que você está aparecendo, se expondo, né, ensinando alguém ou assumindo uma responsabilidade maior, assumindo um risco, um desafio rumo ao seu crescimento, aquilo ali não fosse para você. Como se você tivesse na pele de outra pessoa, como se aquele lugar não fosse seu. Você está ali sendo um impostor. Mas essa voz, ela é uma voz que não é verdadeira. Ela é fruto, sabe do quê? Das experiências negativas que você já viveu no seu passado. Daquelas situações lá de trás, lá de antigamente, onde você foi ridicularizada, onde você foi envergonhada, onde as pessoas riram de você, onde você viveu situações que trouxeram dor, humilhação, vergonha, injustiça. Todo esse tipo de situação traz dentro de você essa vozinha de crítica interna que se chama síndrome do impostor. E você precisa entender que você é uma pessoa única, você tem habilidades, você tem uma história e que se aquele lugar foi colocado para você é porque é uma oportunidade que chegou para você. É uma chance de você galgar um passo a mais. É uma chance de você avançar, de você crescer. E é natural a gente ficar com medo diante de algo que a gente não conhece. É natural a gente sentir aquele frio na barriga. Mas essa voz de crítica interna, a gente tem que vencer essa voz. A gente não pode deixar essa voz governar as nossas emoções, governar a nossa mente. A gente precisa dominar essa voz. A gente precisa aprender a governar essa voz. E existem coisas que a gente pode fazer para ajudar a gente a vencer essa voz interna. A primeira coisa que a gente pode fazer é entender que o segredo não está no conteúdo que a gente vai passar se a gente for dar uma aula. O segredo não está naquilo que, de repente, eu vou expor de alguma forma. Mas o segredo está naquilo que eu sou, a identidade. Cada um de nós tem uma identidade única. Às vezes a gente pode ter o mesmo conteúdo, mas a maneira como a gente expressa isso é único, é diferente e pode fazer
a diferença na vida de outras pessoas também. E a gente precisa entender que isso é bom, isso é singular, isso é único, isso faz diferença. A gente precisa entender também que essas questões do passado, essas situações do passado que vêm à tona, que trazem à tona emoções negativas e que às vezes trazem pra gente aquela vontade de fugir, de desaparecer, de se esconder para que a gente não seja capturado, exposto, a gente precisa ressignificar esses acontecimentos negativos do nosso passado. A gente precisa dar para eles o real peso que eles têm. Se está tão forte assim, se essa voz está muito alta, há uma dor que ainda está sendo revivida lá no nosso subconsciente e a gente precisa ressignificar essas dores, a gente precisa vencer esses bloqueios, a gente precisa avançar na nossa vida. Como que a gente faz isso? O autoconhecimento é uma chave poderosa para vencer esses bloqueios, entender de onde eles vieram, entender que o meu estado atual não define quem eu sou na minha essência. E entender que os nossos maiores bloqueios, eles estão ligados àquilo que a gente nasceu para fazer nesse mundo e de fazer de melhor, fazer com naturalidade. Os nossos maiores bloqueios, eles têm a ver com os nossos maiores propósitos, o nosso propósito de vida, a maneira como a gente vai expressar aquilo que a gente tem de melhor em nós, aquilo que a gente faz com naturalidade, aquilo que a gente recebeu para fazer diferença nesse mundo. O propósito de todo mundo envolve, de alguma maneira, impactar a vida das pessoas, ajudar a vida das pessoas, seja como for. O propósito tem a ver com isso, sim. Mas o que diferencia o propósito mesmo é o como. Como você vai fazer? Aí que está a sua identidade. Aí que está a sua singularidade. E aí que essa voz interna quer calar você, para que você não viva o seu propósito de vida. Comece entendendo quem você é. Comece entendendo como foi a sua história. Comece entendendo o que você precisa viver. E comece entendendo que, às vezes, perdoar faz toda a diferença para você minimizar o impacto dessa voz interna negativa que sabota você. Comece a ver as qualidades que você tem. E cada vez que você for abrir a boca para falar algo negativo a seu próprio respeito, pega esse pensamento nessa hora, pega essa palavra nessa hora e fala uma coisa positiva em cima disso. Ainda que a sua voz interna seja tão crítica, tão negativa, que você não acredite tanto assim nela, mas fala o que é positivo. Em vez de você falar assim, ai meu Deus, vai dar errado, eu sou muito burra, eu sempre faço tudo errado, eu sempre sou muito burra, eu sempre sou isso, sou aquilo. Em vez de você falar isso, fala, eu errei, mas eu estou aprendendo. Eu posso ser cada vez melhor. Eu aprendo com as minhas experiências. Eu sempre sou capaz de aprender. Eu sempre sou capaz de evoluir. Eu sempre sou capaz de ser melhor. Quando você começa a trocar essas palavras, a sua mente precisa ouvir o que você está falando. O seu cérebro, ele vai começando a reprogramar aquilo que ele mesmo acredita, a partir daquilo que ele está ouvindo de você. É muito importante você usar esse processo também de falar, verbalizar isso. Isso é apenas uma dica rápida para você aprender a lidar com essa voz de crítica interna. Da mesma maneira que a sua mente fala com você, você precisa conversar com a sua mente. Mas conversar coisas boas. Começa a reprogramar o que tem aí na sua mente, no seu coração. Lembrando que pensamento gera sentimento, que gera atitude, que gera resultado. Quando você muda o que você fala, você pode mudar o que você sente e você pode mudar o que você pensa. E isso tudo vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, a ponto de que você começa a mudar as suas atitudes em relação a você mesmo e em relação ao mundo. Lembrando que quando você cura a si mesmo, quando você muda sua atitude em relação a você mesmo, você muda tudo ao seu redor. Espero que esse vídeo tenha feito alguma diferença na sua vida. Espero que esse vídeo seja valioso aí, traga lições especiais para você. Espero que você possa aproveitar esse conteúdo ao máximo. E se você acha que esse vídeo está fazendo diferença, eu convido você a dar um joinha, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo e segue a gente também nas outras redes sociais. Aí tem link aqui embaixo para você poder seguir. E em breve eu vou estar trazendo muito mais coisa boa aí para vocês, tá?
Vou continuar falando mais sobre esse assunto. Tem muita coisa aí para falar ainda sobre ansiedade, ok? É um assunto muito amplo e é um assunto que as pessoas têm pedido demais aqui. Um grande beijo, um abraço e até o próximo vídeo.